Amados e queridos irmãos da Lagoinha, São Miguel Paulista, bem como você que nos visita pela primeira vez, é uma honra ter você conosco. E se você quiser conhecer um pouquinho mais de quem somos, o que cremos, a nossa igreja, espere até o final, um pouquinho sentado, alguns dos nossos irmãos irão conversar com você. Claro, se você quiser conhecer um pouquinho mais de nós. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, mais especificamente Mateus, capítulo de número 20, eu vejo que Mateus está representando um dia corriqueiro da vida de Jesus. A vida de Jesus era marcada, a sua trivialidade, a sua rotina, era marcada por ensinamentos. Jesus está pregando. Quando Jesus ele não estava pregando, Jesus estava curando. Quando Jesus não estava curando, Jesus estava expulsando demônios. Quando Jesus não estava expulsando demônios, Jesus estava aconselhando uma determinada pessoa no público do Quando Jesus não estava aconselhando essa pessoa no público do Jesus então estava orando. Então Mateus capítulo de número 20, nada mais é do que o trivial da vida do Cristo. A rotina da vida do Cristo, onde Cristo está ensinando. E quando você começa a analisar os ensinamentos do Cristo, você vai ver que desde o capítulo 19, Jesus vem trazendo uma sucessão de ensinamentos. Ele começa, por exemplo, falando sobre o divórcio, pois indagaram ele acerca do divórcio. E Jesus, como mestre, como rabino judeu, ele começa a dar a sua explicação, não só da lei, mas do seu evangelho, sobre o que eu e você entendemos como divórcio. Logo em seguida, Jesus, então, ele tem uma experiência com crianças. E Jesus ensina a importância de se valorizar as crianças. É dela que sai o perfeito louvor. E se quisermos sermos grandes, temos que ser como as crianças. E se quisermos entrar no reino do céu, temos que ser como as crianças, puros, sinceros, verdadeiros. Depois disso, Jesus ele faz um alerta. E Jesus começa a nos alertar sobre o amor à luxúria, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza. E perceba, eu estou falando sobre o amor que é devotado, o amor que é dado à luxúria. Não há nenhum problema em você ter bens, não há nenhum problema em você ter uma conta abastada, não há nenhum problema em você ser rico. O problema está em você amar a riqueza. O problema está em você amar a luxúria, pois a luxúria acaba ocupando o lugar de Deus. O dinheiro, a luxúria, a riqueza vai tirando Deus de cena e o dinheiro passa a ser Deus, que Jesus chama de mamon. Então Jesus agora vem a alertar sobre o perigo do amor ao dinheiro, até que Jesus em um determinado momento ele para de dar esse alerta, de ensinar sobre criança, de falar sobre o divórcio. E Jesus começa a contar parábolas. E a ideia da parábola é justamente você contar elementos abstratos, bem como concretos. Por isso que eu falei domingo passado, uma síntese. As parábolas são síntese, porque ela vai unir, fundir elementos concretos e abstratos com o intuito de trazer um ensinamento por trás desses elementos. Então Jesus não vem falar para eles daquilo que eles não conheciam. Jesus não vem falar daquilo que eles não tinham acesso. Jesus não vem falar daquilo que eles não tinham conhecimento. Como, por exemplo, Jesus onisciente poderia falar sobre a internet, poderia falar sobre o Wi-Fi. Mas Jesus não fala sobre a internet, não fala sobre o Wi-Fi, porque não é do convívio deles, não é da rotina deles. Se hoje Jesus aqui fosse pregar por parábolas, Jesus falaria, por exemplo, da internet, usaria a internet como modelo, porque é do nosso convívio, é do nosso contexto cultural. Então Jesus pega elementos do contexto cultural deles para poder trazer uma mensagem. E a parábola dos trabalhadores da vinha é uma parábola de difícil entendimento. Porque quando você olha para a Bíblia Sagrada e você vai estudar as parábolas, e você vai ver, então, ali, as vertentes de estudiosos e teólogos sobre as parábolas de Jesus, eles dizem que duas ganham disparado na dificuldade de entendimento. A primeira grande parábola, que é difícil de se entender, a parábola do juiz iníquo. E eu confesso a você que eu tenho dificuldade em entender essa parábola. A segunda grande parábola de difícil entendimento que os teólogos dizem é justamente essa, a parábola dos trabalhadores da vinha. Nesta parábola, além da dificuldade, e isso ser uma curiosidade,
nós vamos ver que Jesus aborda de modo indireto o tema sobre a ingratidão. E isso é explícito nos versos de número 11 e 12, quando os trabalhadores, eles são ingratos em relação ao seu salário, e eles vêm e dizem, e recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, o dono da vinha, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, e você igualou ele conosco, que aguentamos o calor, a fadiga do dia. Eles estão aqui revelando a ingratidão. E aqui nós temos um elemento cultural que às vezes para mim e para você no Brasil não faz tanto sentido quando nós lemos. Mas quando vamos para a cultura judaica, os trabalhadores que não conseguiam serviço, eles iam para uma determinada praça. Era o point. Onde é que eu contrato pessoas? Onde é que o RH da minha empresa tem que ir? Na praça X de tal lugar. Lá existem pessoas ociosas, pessoas que não foram contratadas. Então vai lá contratar essas pessoas. Já que essas pessoas elas não foram contratadas num período hábil de emprego. Logo essas pessoas tinham a ciência que eles não deveriam receber um denário. Eles tinham a ciência que o fato de não ter sido contratado em tempo hábil, eles deveriam receber menos que um denário. Então vem o dono da vinha e ele diz: vou dar para vocês o que é justo de um dia de trabalho. E nesta cultura, o que é justo de um dia de trabalho era um denário. Então ele está sendo generoso. E quando este dono da vinha dá um denário também para os últimos que trabalharam 1 hora, eles acham ruim. Só que eles que trabalharam desde o começo não mereciam receber um denário, mereciam receber menos que um denário. Do mesmo jeito que estes últimos receberam a generosidade do dono da vinha, esses primeiros também receberam a generosidade do dono da vinha, e mesmo assim foram ingratos. Então Jesus ele abre um parênteses no seu ensinamento e traz essa mensagem subliminar, falando sobre ingratidão. E a ingratidão é o quê? Nada mais é do que um terreno infértil. Tudo que você plantar vai morrer. Se você tem um hábito de ser ingrato, a tua vida não vai prosperar. Você não vai avançar. Você não vai crescer. Porque a ingratidão é como se fosse um solo oxidado. A ingratidão é como se fosse um solo rachado. Ela não tem nutrientes para produzir vida. Logo você não prospera, porque é ingrato. Reclamão. Murmurador. Nunca nada está contente, nunca nada é o bastante. Sempre precisa de alguma coisa. Mas Jesus alerta: toma cuidado com a ingratidão, porque você pode passar vergonha. Pois quando nós olhamos para a parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus 20, nós vamos ver também que a partir do verso de número 13, o dono da vinha, ele vai repreender o ingrato. E nós vamos ver que ele diz da seguinte forma: mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto dei a você. Não é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Essa expressão para mim e para você é apenas uma repreensão. Na cultura judaica, um dono de vinha que caçava um trabalhador e ele viesse repreender esse trabalhador por ganância, esse trabalhador tinha a sua ficha, o seu currículo manchado. A expressão no original, ou é mal os teus olhos, porque eu sou bom, diz assim: ou você é tão ganancioso, arrogante, soberbo,
que não consegue lidar com a minha bondade e a minha generosidade. Um alerta. Currículo manchado. Esse tinha dificuldade de trabalhar, não conseguia emprego mais fácil. Toma cuidado com a ingratidão, porque a bondade de Deus pode te envergonhar. E eu te pergunto, quem é que gosta de se sentir constrangido? Eu não sei se já aconteceu com você, de você criar aquele chamado preconceito sobre alguma pessoa. Não sei se já aconteceu. E o que é o preconceito? É um conceito que você estabelece antes do conhecimento. Isso é preconceito. E eu não sei se já aconteceu com você, eu já cometi esse pecado. E eu já tive um preconceito com determinada pessoa, e depois, quando você conhece aquela pessoa, como é que você fica? Envergonhado. Você pede perdão para Deus. Toma cuidado com a ingratidão. O dono da vinha, então, nos ensina acerca da sua bondade, da sua generosidade. Mas quando eu olho para Mateus, capítulo de número 20, eu também percebo algo. A urgência que há para trabalhadores trabalhar na vinha. A carência que há de trabalhadores trabalhar na vinha, porque se você não notou, geralmente o dono de uma empresa não corre atrás de alguém para poder empregar. Ele tem um departamento responsável, ele tem o RH, ele diz para o RH, eu preciso de pessoas, coloque então o salário é esse, os benefícios são esses, chama para mim, vamos entrevistar e acabou. Ele não vai. Neste caso aqui aconteceu diferente, e isso também é cultural. Em Israel, na época da colheita das uvas, tinha-se escassez de trabalhador. Então, como o RH não dava conta e não achava ninguém, o próprio dono da vinha tinha que ir para poder negociar o salário daquele trabalhador. E é o que acontece aqui. E isso me traz à memória Mateus, capítulo de número 9, verso de número 37, verso de número 38. Quando Jesus, de repente, ele para também o que está fazendo, e ele olha para a multidão, e ele diz assim, a seara realmente é grande. A seara realmente ela é abastada. E infelizmente, poucos são os trabalhadores. Poucos são os ceifeiros. E quem sabe Jesus então para. Olha para os discípulos e diz assim para os discípulos, rogai ao Senhor da seara. Lagoinha, São Miguel Paulista. São Miguel Paulista é grande. Por isso, rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. E eu percebo que Mateus capítulo 20 também é uma parábola de chamamento. O dono da vinha está andando. Ele está passeando. E Ele está chamando. Só que quando você e eu falamos também de chamar, no português, talvez não tenha tanta ênfase como no original, porque quando você fala chamar, eu chamo meu filho, eu estou na sala, e eu chamo meu filho que está na cozinha, está no quarto dele. É normal, a gente chama as pessoas. Só que a palavra chamar, no original, significa gritar. Não tem a mesma conotação no português. Não é um simples chamamento. É um grito. Em outras palavras, quando eu digo que Deus, o dono da vinha, está chamando trabalhadores para a vinha, é a mesma coisa de eu estar dizendo para você, Deus está gritando para que tenha trabalhadores na vinha. E para que serve o grito? O grito, eu diria que ele serve, por exemplo, para chamar a atenção. Então vamos lá. Está andando numa rua segura de São Paulo.
Uma rua segura de São Paulo. E aí então você vê um assalto. E você vê que você não vai dar conta dos miliantes. Então o que você faz? Você começa a gritar. E a vítima do assalto, ela também começa a gritar. Qual que é o objetivo do grito? É chamar a atenção de alguém. Oh, por favor, alguém me ajude. E começa a gritar. A intenção do grito é chamar a atenção. A intenção do grito é esboçar um desespero. Apaga a luz e você tem filho pequeno dentro da sua casa. Acabou a energia, ele vai gritar. E vai gritar por quê? De desespero. Entrou uma barata, a mulher vai gritar. E vai gritar do quê? De desespero. O grito é para esboçar desespero. O grito, ele é um sinal de alerta. Eu não sei se você tem um cachorro. E aí, de repente, você vai brincar com o pet, está brincando lá com o cachorro, e você vira o cachorro, se for de pequeno porte, aí você aproveita mesmo porque parece que é fofinho, e aí você quer apertar porque é fofinho, e aí você vai apertando de um jeito, a massa dali, joga para cá, joga para cima, vai virando ele. De repente, ele dá um latido meio esquisito. Não é um latido, mas é tipo um gritinho que ele dá ali, é um negócio diferente. O que ele está fazendo ali? Chamando a sua atenção. Ó, esse tipo de brincadeira está me machucando. Então, para que serve o grito? Para chamar a atenção, para mostrar o desespero, e também é um sinal de alerta. Então, quando eu digo que Deus está chamando, quando eu digo que Deus está gritando, em outras palavras, eu quero dizer assim para você: Deus está gritando para tentar chamar a minha e a tua atenção. Ele grita para falar assim: vocês não estão vendo que em São Miguel Paulista tem gente morrendo? Com depressão, com tristeza, com suicídio e tantas outras coisas. Vocês não estão percebendo o caos de famílias perdidas, de gente entrando no mundo das drogas, por caminho torto da criminalidade. Vocês não estão percebendo. Então Deus grita. Quando Deus grita, Deus, ele tenta esboçar o seu desespero. Mais uma tragédia. E aí então eu fiquei tentando pensar nos gritos de Deus. Mas antes eu compreendi por que é que Paulo repreende e ao mesmo tempo grita com a igreja de Éfeso. Efésios capítulo de número 5, verso de número 14. Paulinho percebe que Deus grita e Paulinho ouve o grito de Deus. E ele vê que a igreja não ouve. Então Paulinho vem repreender a igreja de Éfeso, ao mesmo tempo que Paulinho grita, e Paulinho diz assim: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu acredito que se Paulo, ou qualquer um dos apóstolos estivessem aqui no século 21, e olhasse a situação da igreja brasileira, eu acho que o tema da mensagem seria esse: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, para de dormir. Para de ser um espectador na frente da televisão, olhando as catástrofes e você não fazer nada. Aí depois achamos bonito o avivamento nos Estados Unidos. Mas quando tem a oração da intercessão aqui, você não vem, você chega tarde. Quando nós falamos que a assistência social está arrecadando alimentos, você não vem ajudar. Se você não vem para o culto, não vem clamar, não vem orar, quer avivamento como? Se não confessa pecado, quer avivamento como? Se não ouve o grito do chamamento de Deus, quer avivamento como? Eu lamento estarmos longe. Eu lamento estarmos longe para receber algo de Deus. Deus está gritando. E eu fiquei pensando como é que é o grito de Deus, o chamamento de Deus, e para isso eu fui na Bíblia. Aí então eu me deparo, o Espírito Santo me leva para as páginas do profeta Isaías, capítulo de número 6,
verso de número 8, Deus esboça um brado, um grito, e Ele dá um chamamento: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem é que vai ser luz no serviço? Quem é que vai ser luz na faculdade? Quem é que vai exalar o meu cheiro no transporte público? Quem? Quem vai revelar a minha imagem? Quem vai mostrar a outra face? Quem vai dar perdão? Quem vai ser compreensão? Quem vai encarnar a audição? Quem? Então ele grita: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Em Ezequiel, capítulo de número 22, verso de número 30, Deus grita de novo: Ezequiel, eu procurei dentre o meu povo alguém que se colocasse na brecha entre eu e esse povo para não o destruir. E eu não achei ninguém. Eu não achei ninguém. Se eu fosse Ezequiel, eu pedia para sair. Nem eu, que sou profeta. Ninguém. Mais para frente, Jesus dá outro grito, em Mateus 9, 37 e 38, que já fizemos menção. E Jesus vem e diz: rogai ao Senhor da seara para enviar trabalhadores da seara. Mas vamos lá, vamos fazer aqui uma pesquisa, vamos ser o IBGE aqui, vamos fazer uma pesquisa pelo que tu ora. Se não é para Deus abrir uma porta para tu, melhorar o salário, um bom emprego, talvez. A oração nossa é para mim. Eu. Orações egocêntricas. Egoísta não significa que você não tem que orar por você. Você tem que orar. Você tem que apresentar a sua família. Você tem que fazer isso. Mas isso não pode ser o pilar. O amor ao outro. Quando fizer a um desses, estão fazendo para mim, aí transborda para você. É simples. Quando eu faço para o outro, acontece para mim sem eu pedir. Em Mateus capítulo de número 20, um outro grito, Jesus nos mostra: quem quer aqui? Deus está aqui. E Ele está andando, e Ele diz: quem quer aqui trabalhar na minha vinha? Qual de vocês, da plenária lotada, da Lagoinha São Miguel com 2 cultos cheios, qual de vocês quer trabalhar na minha vinha? Eu vou pagar para vocês, porque o trabalhador é digno de salário, eu vou pagar. E eu vou pagar mais do que vocês merecem. Só que o que você e eu queremos receber é cura, é casa, é emprego. E o que Deus está te oferecendo é perdão, é alívio da culpa, é restauração, é fé, é consolo, é transformação de vida. É transformação de vida. É isso que Ele está te oferecendo. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele está te oferecendo o perdão da tua alma, o perdão dos teus pecados, o alívio da culpa que você carrega. É isso que Ele está oferecendo. E Deus grita. Então eu fiquei pensando como é que deve ser essa pessoa que diz sim, porque eu louvo a Deus por essa igreja como quando eu comecei a falar aqui. Porque hoje nós vamos ordenar pessoas ao diaconato que ouviram o grito de Deus e se predisporam a trabalhar na obra do Senhor. E falou para Deus: para de procurar, pode deixar, eu assumo a responsabilidade, eu vou trabalhar. E nós vamos ordenar daqui a pouco essas pessoas, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque tem pessoas sensíveis ao grito de Deus. Mas como é que tem que ser essa pessoa que diz sim
ao chamado, ao grito de Deus. E acredito que essa pessoa não deve falar a conveniência. Porque se tu vier para Lagoinha, São Miguel Paulista, esperando que o pastor Rodrigo prometa para você uma chave, você está lascado. Eu não vou fazer isso. Não vou te oferecer casa, não vou te oferecer carro, não vou nada disso. O que eu ofereço aqui é Cristo crucificado, Cristo morto, Cristo ressuscitado, o Cristo que perdoa pecado, o Cristo que livra você da culpa. As demais coisas você vai trabalhar e Deus vai te ajudar a conquistar. É isso. Então não venha cultuar a Deus transformando Deus num ídolo, transformando Deus num gênio da lâmpada, buscando dele alguma coisa, esfrega lá, e aí vem Deus, o que você quer, meu filho? Eu quero um esposo, ok, dou um esposo, e Deus entra de novo, não, sem relacionamento. Deus não é gênio da lâmpada, Deus é Pai. E como tal, busca a intimidade. Então, como é que deve ser a pessoa que ela escuta o chamado, o grito de Deus? Não deve pregar conveniência, deve pregar a palavra de Deus, pura e verdadeira como é. Nada mais, nada menos. Como deve ser a pessoa que ouve o grito de Deus? Essa pessoa tem que ser que nem João o Batista. Lucas capítulo de número 3, verso de número 5. João Batista, um homem esquisito, que come coisa esquisita, que se veste esquisito, que prega esquisito. Esse homem, começam a perguntar para ele sobre quem ele é. É um profeta que ressuscitou? É o quê? É quem? É o Cristo, é o Messias? Aí ele diz assim, não, eu sou o cara que o profeta Isaías falou lá atrás. Voz do que clama no deserto, preparai o terreno do Senhor. E o que você é então, pastor Rodrigo? O pastor sênior, você até veio vestido de pastor hoje, né? O que você é, pastor Rodrigo? O pastor sênior da Lagoinha São Miguel? Não! Eu sou uma voz que clama no deserto. O que você é, irmãos que vão agora ser ordenados a diáconos? Você é diácono, mor, chefe, trabalhador, tem unção e autoridade? Não, meu irmão, eu sou apenas uma voz. E eu estou aqui preparando o terreno do meu Senhor, porque se existe uma certeza, Ele voltará. Ele voltará. E o meu serviço é preparar o terreno. Eu estou preparando a casa, eu estou limpando a casa, porque é isso que João Batista diz. E aí então ele vai mostrar o que é preparar o terreno. Aí ele fala, por exemplo, sobre os caminhos tortos, os montes que serão aplainados. E ele diz também sobre o vale aterrado. É o que João está falando lá em Lucas 3, verso de número 9. Lucas 3, 9. João demonstra o que é preparar o caminho do Senhor. E aí ele começa a falar sobre o vale aterrado, o monte nivelado e o caminho tortuoso. O que é preparar o caminho do Senhor? Vale aterrado seria o buraco da alma, a caverna da alma, onde você sofre, onde você se sente culpado, onde você carrega o peso do pecado e ninguém vê. É a caverna que você pecou e você não confessou. E isso te atormenta como um fantasma psicológico, e vira e mexe e vem na tua mente. É o vale, está mais baixo, é o buraco, tem o poder gravitacional de te puxar para baixo, deixar você abatido, deixar você triste. Então como é que se prepara o caminho do Senhor, dizendo, é a solução para a humanidade, há alívio para a tua alma. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, pois ele é leve e é suave.
há descanso para a tua alma. Então vem o evangelho, ele faz o que com o vale? Ele soterra, ele coloca o pecado lá e fala assim, ó, agora está aniquilado, está perdoado, nunca mais e nenhuma condenação há para você que entregou a vida a Jesus. Quando João fala dos montes que estão altos, ele está falando do perigo da altivez, de uma pessoa que é uma voz, que tem um cargo, e olhar o outro de cima. Me respeita aí, eu sou o diácono da igreja, eu tenho poder e autoridade para falar com você, quem é você para me desrespeitar? Eu sou o pastor da igreja, comigo você fala direito, eu canto, você está falando o quê? Eu sou o cantor da Lagoinha, lá da Igreja Preta, altivo. Então vem o evangelho e faz o quê? Por mais que tu tenha dom, por mais que você seja um obreiro, por mais que você tenha falado sim ao chamado, ao grito, meu irmão, eu vou fazer o que com esse monte, com esse título? Eu vou pegar ele, eu vou tacar o facão que vai nivelar com quem não tem nada. É o que o evangelho faz. Não há diferença. Como disse Paulo em Gálatas, não há mais homem, nem mulher, nem grego, nem judeu. Não há mais servo, não há mais livre, não há mais escravo, não há mais trabalhador. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos no mesmo nível. Então vem um monte, pum! Para de ser arrogante, você é o quê, rapaz? Tu é pó e cinza. É vaso de barro que o Espírito Santo resolveu colocar tesouro. Mas é vaso de barro. Quando nós falamos de preparar o caminho do Senhor, e ele fala sobre aí os caminhos tortos, ele está falando sobre a prática do pecado, veja bem, eu não estou falando da fatalidade, você pecou hoje, se arrependeu, abandonou, eu não estou falando da fatalidade, eu estou falando de você não abandonar, aquilo ali virá uma prática parte da sua vida, você não deixar o erro, você não deixar o pecado, então vem o evangelho e te confronta. E ele alinha a estrada. Você não vai andar mais no caminho torto, mas sim no caminho da justiça. Então eu oro com muito afinco, eu oro com dedicação, para que Deus toque em nossos corações. E toque em nossos corações para que você e eu possamos confessar os nossos pecados. Confessa o teu pecado, e aqui eu não estou falando para você falar comigo, aqui não tem padre, você não vai confessar para mim, eu não posso perdoar o teu pecado. Confesse a Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, o sangue dele é entregue a você. Está pronto para te lavar, te remir e tirar o peso da culpa. Eu oro para que os teus ouvidos não estejam agravados para o grito e o chamado de Deus. Porque como pastor dessa comunidade cristã, eu grito dizendo que os kids precisam de professoras e auxiliares. Eu grito dizendo que a comunicação precisa de colaboradores. A mídia, a sonoplastia, a consolidação, a assistência social. Nós precisamos de pessoas para visitar outras pessoas. Nós precisamos de pessoas que fiquem na brecha orando por outras pessoas. Deus continua gritando. E Ele está gritando nessa noite. Será que o teu coração pode ficar quebrantado, ouvir o sim? Porque Deus te deu saúde, Deus te deu intelecto, Deus te deu força, Deus te deu talento. A seara é grande, tem sobrecarregado pessoas, e você tem condição de fazer, você tem dons. Eu oro para que possamos despertar e começar a trabalhar em prol do reino de Deus. Colocar o que Ele nos deu, o que nós somos aos pés da cruz, para usar aos pés de Jesus, para salvar outras almas. Eu oro para que o teu coração esteja quebrantado
e que você sinta a necessidade do teu irmão. É para isso que eu oro. Que Deus abençoe.